quando você citou Terceira Guerra Mundial se aproximando, logo chegou um superchat perguntando como é que o Brasil se posicionaria nisso, né? A posição do Brasil depende muito do governo do momento, né? Isso. Com o governo atual, nós estamos citando inclinações ideológicas, né? E um distanciamento do Ocidente, né? Isso. Um distanciamento da democracia, você usou esse termo. Só que isso em 2 anos muda rápido, né? 2026 tem eleições, a eleição americana influencia aqui, tudo isso pode mudar. A não ser que esse cenário aconteça muito mais rápido do que a gente espera, né? E aí quando você coloca que o elemento principal para uma terceira guerra é a China e não a Rússia, tudo vai depender de que momento que a China dá o start. Qual é a teoria que diz que a China tem um deadline, uma data limite ali para poder Não tem uma tomar Taiwan? tem uma leitura de análise dos discursos, da posição do Xi Jinping. O Xi Jinping entende que um dos legados que ele quer é incorporar Taiwan. Essa é uma parte importante da história do movimento da China para ele. E geopoliticamente também. Então, Taiwan tem uma importância muito grande para a China. E para conter o avanço chinês. Essa discussão ela não é só aquele jogo, você vai deixar o outro ir até onde? Então, por exemplo, os Estados Unidos só se torna uma potência mundial quando ele domina o seu mar Mediterrâneo. Qual é o mar Mediterrâneo americano? Caribe. Porque o Caribe era a porta de acesso e entrada, ou de bloqueio, ao comércio americano. A disputa por Cuba é exatamente isso. Sim. Cuba está localizada na saída do Golfo do México, o rio Mississippi desemboca no Golfo do México, o comércio e a navegação americana e a economia dependiam dessa saída, e quem controlasse Cuba poderia fechar o Golfo do México. E aí, óbvio que os Estados Unidos não quer que ninguém esteja ali. A mesma coisa com a China. A China não quer que ninguém esteja em Taiwan. A China não quer Taiwan independente. A China não quer Taiwan aliada a alguém. A China só quer o controle de Taiwan. Mas, se o mundo permitir, isso é uma disputa de poder. E eu não estou fazendo um julgamento de valor. É assim que o mundo funciona. Sim. Claro que a gente pode fazer uma análise do que é melhor, né? Que é uma outra discussão. O que é melhor para o mundo? Essa é uma pergunta válida. A China ser a líder do mundo ou os Estados Unidos? Colocando essa discussão à parte, na disputa de poder, os Estados Unidos não querem permitir que a China conquiste o seu Mediterrâneo. Para a China se consolidar no seu Mediterrâneo, ela precisa ter Taiwan. Uma vez que você está consolidado no seu quintal, aí você pode mudar de fase do jogo. E aí você parte para a segunda camada, que ao invés de você jogar um jogo regional, você vai jogar um jogo global. Foi isso que os Estados Unidos fez. E é isso que a China quer fazer, ela quer dar esse passo. E o Xi Jinping entende isso, e ele particularmente acha que é a função dele conduzir a China para esse caminho. Então tem um monte de questões de preparação, de inteligência, de discurso, de espionagem, que demonstram que a China vai nessa linha, que ela vai buscar o controle de Taiwan. E que está se preparando para isso, militarmente, inclusive. Economicamente é indiscutível, né? A segunda maior economia, e não há que se falar. Agora, a China se tem uma impressão que ela não é forte militarmente, né? Por que isso? De fato, ela não tem muita expressão militar, mas está se preparando. É a segunda economia do mundo. Como é que você vê a China nessa leitura militar a ponto de tomar a iniciativa de startar um conflito dessa magnitude, que sabe que pode ser o start da Terceira Guerra Mundial? Óbvio que a China acha que ela vai ter um êxito e um sucesso muito rápido, que não vai dar tempo dos Estados Unidos defender Taiwan. Essa é uma das suposições. Outra suposição é que talvez ela questione se os Estados Unidos vão ou não entrar para defender Taiwan. Outra suposição e outro meio dela fazer isso é não ser com um ataque direto. Isso complicaria muito a maneira como os Estados Unidos poderiam defender e entrar.
Então, a China, ela vê que ela tem estratégias e ela está se preparando para isso. Assim, a gente não viu as forças militares chinesas em operação. A gente não sabe o que vai acontecer. Essa é uma grande incógnita. A Rússia decepcionou. Agora, quando ela veio para a guerra da Ucrânia, ela cometeu muitos erros. Talvez no longo prazo, e sem a ajuda do Ocidente, né, sem a ajuda do Ocidente à Ucrânia, a Rússia possa se recuperar. Está se recuperando. Sim. Dadivka, que foi a cidade que ela conquistou agora, esses dias, e recuperou essa cidade, avançou e conquistou a cidade dos ucranianos, uma cidade muito estratégica, que coloca a Ucrânia numa situação... A Ucrânia teve que recuar para não perder mais soldados, já estava com muito menos munição, comparado com a capacidade da Rússia de ataque. Então, o tempo pode alterar essa equação. Mas tem uma coisa que é importante a gente ter consciência sobre a China. A China é a segunda maior economia e ela tem muito dinheiro. Não tem como você ter um bom exército sem dinheiro. E a China tem o dinheiro. E hoje a China já tem a maior marinha do mundo, em números, em quantidade de embarcações. Sim. Não em qualidade nem em potência. Mas são coisas substanciais. Existe essa incógnita, a gente não sabe, mas a China é um país muito grande. E tudo que a China faz, ela faz direito até então. As grandes obras, as grandes infraestruturas, os seus grandes projetos, as suas empresas, réplicas de empresas ocidentais, a tecnologia que imita, enfim, todas as coisas a China tem sido bem sucedida. Tem um monte de falhas, mas ela não é... Ela é um inimigo talvez mais organizado do que a Rússia. Mais organizado do que a União Soviética foi. E maior. E mais integrado com o mundo, com mais riqueza, com uma influência diferente. Óbvio que, né, quando a gente fala de força militar, não é só arma, equipamento e número de soldados. Tem técnica, tem estratégia, tem tática, tem o moral das tropas. Mas os chineses acreditam na sua tese, na sua estratégia. Eles têm um approach Sun Tzu de ser... eles acham que a guerra tem que ser vencida antes dela começar. Então, eles são muito pacientes. Eles vão movendo as peças dele. E eles vão dar o passo quando eles acharem que eles estão numa posição já de desfecho total. Essa é a lógica do Sun Tzu. Você ganhar a guerra antes dela começar. Esse é o ápice da estratégia militar. Sim. Você conseguir ganhar antes de começar, caramba, nossa, você é um gênio, então. Isso requer muita paciência, muito planejamento e posicionar suas peças de um jeito que você dê um checkmate impecável. Eu não acho que isso no mundo real acontece porque aí o nosso outro pensador ocidental estratégico, Clausewitz, vai dizer que, mas espera aí, esse plano perfeito impecável e a fricção? E a lei de Murphy? Se alguma coisa pode dar errado, vai dar errado. E a implementação na prática de uma operação de combate? Ela é 1000 vezes pior do que na vida do dia a dia. No dia a dia a gente acorda de manhã querendo fazer uma coisa, raramente a gente consegue fazer tudo como a gente quer, porque o dia se desenrola de jeitos totalmente distorcidos, que você não tem controle. É o imponderável, a incerteza, o acaso, a sorte, tem muitos outros elementos. E não é diferente no conflito. No conflito, o Clausewitz vai dizer que isso é potencializado ainda mais. Então, são escolas de pensamentos diferentes sobre a guerra, e o Clausewitz vai nos alertar sobre esse outro elemento imponderável. O Sun Tzu, ele é oriental, e o Clausewitz é ocidental. Talvez a estratégia do Ocidente é muito menos pensada nesse movimento perfeito de checkmate sem o combate, e muito mais pensando no que pode dar errado. E os chineses estão mais acostumados, ou vêm mais de uma doutrina, de uma visão de mundo com uma ênfase maior nesses elementos. E o preparo
o preparo econômico, né, para uma guerra. Você falou que há quem acredite que esse é o principal fator e não necessariamente. O principal fator para não ter uma guerra, né? E a China, não sei se eu posso dizer que ela tem uma dependência do Ocidente, mas ela tem grandes parceiros, né? Isso. No Ocidente. E uma guerra afetaria diretamente a estrutura econômica, o interesse econômico. Afetaria dos dois lados, né? Porque o Ocidente também depende mais da China. Quem depende mais? Então, a gente tem que olhar caso a caso. Mas o que não existe é a noção de interdependência. E a lógica econômica, que todo mundo olha, parte da premissa da noção de interdependência. Por que eu não vou entrar em guerra? Porque eu tenho uma interdependência com você. Interdependência pressupõe eu dizer que eu e você ganhamos muito dinheiro com as nossas relações econômicas e comerciais. Então, se eu e você ganhamos muito dinheiro, nós não vamos entrar em guerra. Só que nunca é assim. Porque, na verdade, não existe interdependência. Existe dependência. Um lado é mais dependente do que o outro. Toda relação econômica, ela pressupõe alguma dependência quando o ambiente é competitivo. Se o ambiente for puramente cooperativo, a gente pode até pensar em relações econômicas mais interdependentes. Mesmo assim é problemático. Sim. Porque dependendo do que você vende para mim, o poder está em quem vende ao invés de quem compra. Dependendo do que eu compro, o poder está em quem compra e não em quem está vendendo. Então, a gente tem que analisar cada coisa, cada setor da economia e os impactos disso no geral. Mas eu diria que o impacto econômico no mundo seria devastador. A estrutura econômica do mundo mudaria completamente nesse cenário.